Perceberam que a capa do nosso boletim traz um editorial sobre retificando os relacionamentos. Hoje de manhã nós tivemos a oportunidade de estudar, de perceber a partir de um texto bíblico no Evangelho de Marcos, o endemoniado gadareno, quando o Senhor Jesus veio ao seu encontro e aquele homem teve restaurado os seus relacionamentos com Deus, com a sua comunidade, com a sua família e a restauração da sua identidade, do seu ser. A obra de Deus é completa, é plena. Deus deseja restaurar o ser humano em todas as áreas, as dimensões do seu relacionamento. Nós somos seres relacionais. Nós estamos enfatizando isso de manhã, que nós existimos dentro de um contexto de relacionamento. Não existe um ser humano puro, isolado. Existe um ser humano histórico, que é fruto de relacionamentos, que existe num contexto de relacionamentos. Nós temos uma língua, nós temos uma cultura, nós temos um sotaque, nós temos uma visão de mundo, nós temos uma percepção da realidade. E essas coisas são construídas dentro de relacionamentos. E os relacionamentos podem ser fonte de enfermidade, mas também fonte de cura. E o projeto de Deus é que os relacionamentos que nós temos em diversos níveis, áreas, eles sejam fonte de cura e, sobretudo, a igreja seja uma comunidade saudável, onde os nossos relacionamentos apontem para a graça de Deus que está trabalhando nos nossos corações. E hoje à noite nós vamos estudar um tema, a vitória nos nossos relacionamentos. Nós temos conflitos, nós temos dificuldades. Todos nós temos dificuldade nos nossos relacionamentos. Todos nós passamos em maior ou menor grau, em determinados momentos, ou às vezes por mais tempo, dificuldade nos nossos relacionamentos. Se você nunca passou por dificuldade de relacionamento, se você não passa por dificuldade de relacionamento, você não é um ser humano, você é um anjo, ou uma anja, né? Porque se você não se relaciona como um ser humano, então não teria dificuldades nos seus relacionamentos. Mas nós somos humanos e nós temos dificuldades nos nossos relacionamentos. E a Bíblia mostra pessoas que tiveram dificuldades profundas, intensas nos seus relacionamentos. Mas a Bíblia também mostra como essas pessoas tiveram vitória nos seus relacionamentos. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre a vida de José. A história de José. E como ele obteve vitória nos seus relacionamentos. A história de José é uma história muito rica e muito preciosa. Então abra sua Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 39. Nós vamos ler, é parte da história de José, mas é um episódio central que nos ajuda a entender um pouco o antes e o depois na história de José. Gênesis, capítulo 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo que ele fazia prosperava em suas mãos, alcançou José misericórdia ou mercê perante ele, a quem servia, e ele o colocou como mordomo da sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera administrador da sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo.
Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, nada sabia além do pão que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor colocou os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por administrador, meu senhor, e não sabe do que há nesta casa, pois tudo que tem me passou as mãos, e me passou ele as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, aconteceu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava ali presente. Então, ela o tomou pelas suas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens da casa e lhes disse: vede, trouxe-nos o meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para deitar-se comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ele ficou na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Esta é parte da história de José, um dos 12 filhos de Jacó. Nos textos que antecedem, nós temos um pouco da história de José, e nós temos aqui uma narrativa das suas desventuras de José. O texto anterior, no capítulo 37, diz que, por ser o filho da velhice, ele era o filho predileto de Jacó. E Jacó dedicava mais atenção a José do que os demais irmãos. E nisto Jacó contribuiu para acender, estimular a ira, a inveja, a raiva dos seus irmãos, porque José era o queridinho do papai. Todos os presentes, o presente de José era o melhor e se destacava. De tal maneira que os irmãos começaram a odiá-lo. Não só odiá-lo, mas a ter ciúmes e inveja da posição de José na sua relação com o pai. E por isso mesmo os irmãos, em uma certa ocasião, quando José vai ao encontro dos irmãos no campo, eles tentam matá-lo, o plano é lançá-lo numa cisterna, num poço, e de fato fizeram isto. E a ideia é matá-lo. Mas então surge uma caravana
de peregrinos, de comerciantes, e eles resolvem, em vez de matá-lo, vamos então tirar pelo menos algum lucro com José. E José foi vendido como escravo ao Egito. E aqui o texto, quando ele chega na casa de Potifar, José teria aproximadamente entre 15 e 16 anos, quando ele chega à casa de Potifar. É um adolescente ainda, que é vendido como escravo e começa a trabalhar na casa de Potifar. Mas as desgraças, os infortúnios de José não param aí. Por isso que a gente diz que às vezes que desgraça pouco é bobagem. Que José então começa a enfrentar ali uma outra série de infortúnios. Porque agora a mulher de Potifar começa a assediá-lo constantemente. Diz o texto bíblico que ela fazia isso todos os dias com José. A Bíblia diz que José era bonito de porte e de aparência. E ela certamente olhando para aquele jovem de 16 anos, talvez não mais do que isso, bonito, atraente, malhado, de bela aparência, ela começou então a assediá-lo, para que ele se deitasse com ela. Mas José vai resistindo a este assédio, vai resistindo até que o ponto, José um dia cai em uma cilada, que ele vai à casa, ela está sozinha na casa. E então surge todo esse cenário que nós lemos. Foi acusado injustamente de assédio. E ali, por conta disso, foi lançado na prisão. E na prisão, José teria permanecido cerca de 12 anos na prisão. Aproximadamente 12 anos na prisão, pagando por um crime que ele não havia cometido. Mas lá na prisão, ele se encontrou com 2 oficiais do faraó que foram parar presos lá, o padeiro e o copeiro, e interpretando os sonhos daqueles 2 oficiais do faraó que trabalhavam no palácio. Um deles teve a graça de ser restaurado. E José pediu: quando você estiver lá, lembre-se de mim, que eu estou aqui, não tem advogado, não tem defensor público, estou pagando por um crime que não cometi, injustamente. Lembre-se de mim. Mas eis que o copeiro, que foi restaurado, esqueceu-se e foi lembrar-se de José apenas 2 anos depois, quando o faraó teve aquele sonho que o perturbou. E nisso nós começamos a aprender um pouco sobre as reações de José em meio aos seus relacionamentos, aos infortúnios, às dificuldades, aos conflitos, aos transtornos que ele estava passando. As reações de José. Alguém disse que o cristão é conhecido não só pelas ações, mas também pelas reações. Quando nós reagimos, nós expomos o nosso caráter, nós expomos o que está no nosso coração. Foi assim com Davi. Davi foi perseguido por Saul. 2 vezes Saul tentou matá-lo, cravando uma lança na parede. E em 2 circunstâncias, Saul esteve à mercê de Davi. Uma vez na caverna, outra vez no acampamento, e Saul poderia simplesmente matá-lo. Na segunda ocasião, um oficial de Davi disse: deixa comigo, Davi. Não é você que vai matar, pode deixar que eu resolvo esse problema para você. Mas é interessante que Davi não permitiu, não vou pagar com a mesma moeda, não vou tratar a Saul como ele me trata, não vou retribuir a Saul no mesmo nível como que ele me trata, não vou fazer isto. E Davi tomou uma escolha diferente. A reação de Estevão diante daqueles que o apedrejavam era esta: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estevão havia aprendido com Jesus, que havia feito a mesma oração na cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles estão fazendo.
O cristão é conhecido também pelas suas reações, pelas circunstâncias difíceis nas quais ele é obrigado a responder. E as reações de José diante da mulher são dignas de nota. Eu convido os irmãos e as irmãs para observarem que diante da mulher, vejam bem, um menino, um adolescente, foi vendido pelos irmãos. Sofreu na pele o ódio, o ciúme e a inveja dos irmãos. Ele podia estar muito revoltado, ele podia simplesmente dizer, olha, fizeram mal comigo, aprontaram, fizeram uma tremenda safadeza comigo, eu daqui para frente não me importo quem venha pela frente, eu vou pisar também. É interessante que José resiste a esta possibilidade de fazer o mal quando lhe fizeram o mal no passado. Alguns anos atrás eu era pastor no Paraná e a igreja tinha uma creche. Nós tínhamos muita dificuldade para alimentar as crianças daquela creche. Os boias frias deixavam as crianças de manhã e saíam para trabalhar na colheita do algodão, do café e voltavam à tarde para apanhar as crianças. E nós alimentávamos e cuidávamos de 45 crianças, uma dificuldade tremenda, sem recursos, sem apoio oficial, uma luta para conseguir o alimento, 3 refeições, mais lanches por dia para aquelas crianças. E uma ocasião, juntamente com a presidente, nós tivemos uma ideia, por que nós não vamos pedir nas indústrias que tem aqui, que nos ajudem? E fomos numa indústria de óleo de soja que havia na região. E nos apresentamos lá e dissemos o que nós queríamos. É claro que pela natureza do pedido nós tomamos um chá de cadeira de mais de 2 horas, até que o diretor resolveu nos receber. E eu havia preparado um discurso para sensibilizar aquele homem, mostrando a importância de investir nas crianças, cuidar das crianças e abençoar a vida daquelas crianças e tal. E fui explicando, eu achando que estava comovendo aquele homem. E eu terminei o meu relato, ele olhou para mim de uma maneira muito fria e disse, eu pastei na vida e eu quero que todo mundo coma capim. Foi assim que ele me disse. E eu fiquei tão desconcertado que eu não sabia se eu saía pela porta da frente, do fundo, que eu não sabia, eu não esperava ouvir esse tipo de resposta, surpreso porque aquele homem, embora fosse o dono de uma indústria, era um homem extrema e profundamente amargurado, que não se importava com quem estava pela frente, porque no passado ele havia sofrido. E ele como que estava fazendo contas, acerto de contas com a vida. E ai de quem estivesse na sua frente, para ele descontar os sofrimentos que a vida lhe havia reservado. Há pessoas que são assim, a primeira oportunidade, elas estão repassando a vingança, o ressentimento, a mágoa. A pessoa ao lado que se relaciona com elas não tem nada a ver com aquilo, mas é a sua história de vida que ela está despejando. José poderia ter pensado assim, pisaram em mim, daqui para frente, quem cruzar o meu caminho, eu também vou pisar. Mas José escolheu um caminho diferente. Uma outra situação é que José poderia também transferir a responsabilidade para a mulher. Ele poderia dizer, bom, eu não tenho culpa de ser bonito, cheiroso, lindo. Quando eu nasci, não tinha talco, minha mãe passou açúcar em mim, né? Como diz a velha música, né? Então, tem culpa de eu ser bonito, atraente, ela que está pedindo. Não sou eu que estou procurando. Não sou eu não tenho culpa. Esta mulher está dando em cima de mim, não sou eu. Ela, né? Ela que está querendo. Então fazer o quê? Né? Transferir a responsabilidade de uma decisão. Mas José também prefere não fazer assim. Ele escolhe um outro caminho.
ele escolhe uma outra alternativa. José poderia ter pensado: bom, esta mulher está me assediando, e se eu não responder como macho, como homem, o que ela vai pensar de mim? Vai pensar que eu sou, como diz o nordestino, um baitola. Vai pensar que eu sou, que eu não sou homem. Então, eu preciso provar a minha masculinidade, demonstrando para essa mulher que eu sou é homem e macho. E que caiu na minha rede é peixe. Mas José, apesar da sua tenra idade, apesar da sua inexperiência de vida, José não estava muito preocupado com o que aquela mulher ia achar da sua masculinidade. Ele não tomou decisão com base no que as outras pessoas pensariam, no que as outras pessoas achariam. Como muitas vezes a gente toma decisões preocupado com a nossa imagem. O que vão pensar de mim? O que é que vão dizer de mim? Então eu preciso provar que eu não sou o que as pessoas pensam que eu sou. Mas há também uma outra atitude de José diante daquela mulher. José estava longe dos pais. Os pais estavam longe. Família estava longe. Os parentes estavam longe. Não havia ninguém por perto. Não havia ninguém da casa estava por perto. A Bíblia diz que naquele dia ele estava sozinho na casa com a mulher. E talvez ele pudesse olhar para o lado. Tem ninguém olhando? Então, bora lá. Já que ninguém está olhando. Mas José assume uma atitude que não importa quem esteja por perto, quem não esteja por perto. José decidiu algo com base não por conta da presença, não por conta daquilo que as pessoas eventualmente poderiam afetar o seu comportamento, mas com base nos seus valores. Ele disse: não, estou longe de casa, estou longe da família, meu pastor não está aqui, o conselho não está aqui, não tem presbítero, não tem diácono, os meus líderes não estão aqui. Mas o meu Deus está aqui comigo. E José resolveu decidir, não com base numa ética, que alguém está perto e vendo, não que alguém está longe e não está vendo, mas com base em valores que ele havia escolhido previamente, anteriormente, não pecar contra o meu Deus. Quer estejam vendo, quer não estejam vendo. Quer saibam, quer não saibam. Eu decidi não pecar contra o meu Deus. Que coisa extraordinária de José na sua reação diante desta mulher. Mas as reações de José, nos seus relacionamentos, também se manifestam diante dos seus irmãos. Porque os seus irmãos mais tarde têm que vir ao Egito comprar trigo, porque passam fome. E José, quando eles vêm, José reconhece os seus irmãos. E José passa um filme na cabeça de José, lembra o seu sonho, lembra tantos episódios, ele vê os seus irmãos, que aprontaram aquela tremenda safadeza com ele. Mas José decide perdoar os irmãos de uma maneira pedagógica. Ele arma aquele estratagema para que eles tragam o irmão mais novo, para que tragam o pai e assim por diante. É um longo processo até José se revelar aos seus irmãos e dizer: eu sou José, o vosso irmão. Há um processo pedagógico nesse perdão, para que os irmãos reflitam de fato no caminho de volta para casa, quando eles devem trazer o irmão mais novo,
como prova que eles não eram espiões, os irmãos estão refletindo, é a mão de Deus. É a mão de Deus que está pesando. Deus está pesando a mão. É a oportunidade dos irmãos a reavaliarem a conduta, de refazerem uma caminhada, de refletirem sobre decisões. E é o momento, então, quando José se revela, abraça, chora e perdoa os seus irmãos. Posteriormente, quando Jacó morre, os irmãos ainda têm medo de José. E eles chegam então a José e dizem, olha, o nosso pai pediu para que você não maltratasse a gente. Os irmãos estão ressabiados ainda. E José diz para os seus irmãos, eu não estou no lugar de Deus. Eu não sou Deus para promover vingança. Vingança é algo que compete a Deus. E não somente decide não vingar-se, porque Ele não é Deus, mas Ele retribui o mal com o bem. E Ele diz aos seus irmãos, não tenham medo, eu vou sustentar vocês e os vossos filhos. Não tenham medo. Retribuindo o mal com o bem. Mas há também, nós aprendemos as reações de José diante da vida. É interessante que quando ele foi lançado à prisão, passa algum tempo e lá chegam então os dois oficiais do faraó, o padeiro e o copeiro. José, diz o texto bíblico que José, olhando para eles, percebeu que eles estavam angustiados, que eles estavam perturbados. Eu quando li esse texto eu falei, mas é interessante, José está na prisão, injustamente, caluniado, por uma razão injusta. E no entanto na prisão José não se entrega ao sofrimento, à lamúria, à murmuração, a ponto que José olha para as pessoas que estão ao seu redor e é capaz de ver o sofrimento das pessoas. É interessante que ele está na pior, mas ele, apesar disso, ele é capaz de perceber a ansiedade, a angústia, a tristeza, o sofrimento do outro. E nesse sentido, José é um exemplo para nós, irmãos, porque às vezes a gente fica tão absorto, tão envolto com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, que às vezes a gente não percebe outras pessoas que estão ao nosso redor, que a gente não percebe outros sofrimentos, a gente não percebe outras angústias, a gente não percebe outras necessidades. Às vezes a gente fica tão concentrado na nossa dor, na nossa dificuldade, que a gente é incapaz de ver o sofrimento alheio ao nosso redor. E a gente quer ser o centro. A gente fala às vezes com algumas pessoas, como vai? Às vezes a pergunta certa é, onde dói? Porque só tem lamúria, só tem murmuração, e a pessoa só enxerga a sua própria dor, só enxerga a sua própria necessidade, só enxerga a sua própria angústia, e não enxerga a dor do outro. É interessante que José, naquela situação, ele olha e vê, o que é que vocês estão perturbados? O que é que vocês estão preocupados? Interessante que esta pergunta abre portas para o processo de libertação. Porque mais tarde é o copeiro que vai lembrar que lá na prisão tem um cidadão que interpreta sonhos. E aí começa uma reviravolta na história de José. Mas outra coisa que me impressiona na vida de José, a sua reação diante da vida, é que José se tornou rico e poderoso, era o segundo homem do Egito, unicamente abaixo do faraó, a primeira pessoa abaixo do faraó. Rico e poderoso. Mas em nenhum momento percebemos José deslumbrado com o seu poder. Sabem por quê? Porque próximo da morte ele disse, chamou as suas famílias, seus familiares e disse, olha, quando eu morrer, eu quero que vocês me levem daqui, porque aqui não é minha terra, aqui não é meu lugar, aqui não é meu espaço, nós vamos para o lugar que Deus prometeu para o nosso povo, é lá, não é aqui.
temos uma promessa maior. José poderia dizer, não, vou construir uma pirâmide para mim aqui também, olha. Afinal de contas, foi aqui que eu me casei, foi aqui que os meus filhos nasceram, foi aqui que eu me estabeleci, foi aqui que eu cresci, foi aqui que eu me tornei poderoso, foi aqui que eu me tornei influente, foi aqui que eu fiz coisas extraordinárias, eu vou morrer aqui. Mas é interessante que José não fica deslumbrado com o poder que ele tem nas suas mãos. Os irmãos sabem por que disto? Porque Jacó também fez isto antes de morrer. Jacó chamou os filhos e disse, olha, vocês jurem que eu não quero ser enterrado aqui nesta terra, vocês me levem para outra terra. E assim os filhos fizeram, porque eles entenderam que situações de poder, situações de influência, situações de posse, de sucesso são passageiras e que nós não devemos ficar deslumbrados, como se agora conquistei o meu reino e agora tenho posse dessas coisas. José tem a percepção, existe algo melhor preparado por Deus e não é aqui. A gente às vezes fica tão encantado, a gente às vezes fica tão soberbo, a gente fica tão envaidecido, tão cheio de si, às vezes por um título, por uma posse. O sujeito andava a pé, comprou um carro, às vezes já nem cumprimenta mais o vizinho, que agora ele tem um carro novo do ano. Se formou na faculdade, tem um mestrado, tem um doutorado, agora ele exige que seja chamado de doutor. Tão soberbo, às vezes, de coisas que são tão passageiras, são tão pequenas. E José em nenhum momento ficou deslumbrado com poder, com influência, com posse. Diz, isto é tão passageiro, isso é tão transitório, isso é tão circunstancial, que quando eu morrer, eu quero ir para o lugar onde as promessas de Deus realmente se cumprirão na vida do nosso povo. Há uma outra reação de José que me chama a atenção diante da vida, é que José se casou no Egito e teve 2 filhos. E sabe como é os nomes dos 2 filhos que ele colocou? O primeiro é Manassés, o segundo Efraim. Manassés, que quer dizer, Deus me fez esquecer dos trabalhos, das aflições. Deus me fez esquecer das minhas aflições. E o segundo chamava-se Efraim, que significa Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Irmãos, essa tem uma forma de ver como Deus está operando, Deus está abençoando. É uma forma da gente se concentrar na bênção e não no sofrimento. É uma forma de contemplar e de você se fixar naquilo de bom que Deus está fazendo na sua vida e não naquilo de ruim que lhe aconteceu. Porque há pessoas que têm memória só para as coisas ruins. Porque tem pessoas que têm memória só para o sofrimento, para a desgraça, para o infortúnio. Ele não consegue ver as coisas boas. Ele não consegue ver como Deus operou, como Deus trabalhou. Há pessoas que deveriam chamar-se Maria das Dores, porque ele só fala das suas dores. Ou Sofrenildo das Chagas, porque ele só lembra das feridas, das mágoas, dos ressentimentos, das tristezas, das amarguras. Você cutuca uma conversa, você engata uma conversa. E há pessoas que vivem em função das mágoas, dos ressentimentos. Eu tomei um táxi algum tempo atrás, do centro de São Paulo para o aeroporto. O trânsito estava engarrafado e aquela viagem durou mais de 1 hora. Uma viagem que é feita em 25, 30 minutos, aquele dia 1h15. Eu gosto de conversar com os motoristas de táxi, eu vou provocando. E eu comecei a conversar com aquele senhor, era um senhor de quase 80 anos de idade, trabalhando como motorista. Falei, o senhor está trabalhando ainda? Pois é, estou aposentado, mas preciso trabalhar para complementar a renda e tal. Pois é, e aí começou a conversa e ele começou a contar a história dele. E ele contou a história que jovem ele veio do Nordeste para São Paulo.
e ele estava à espera de um emprego público. E de fato o emprego público surgiu numa época em que não havia concursos. O seu irmão, intermediando, já trabalhava no serviço público, conseguiu uma vaga para ele no serviço público. Só que ele havia viajado para o Nordeste para ver a família e voltaria em seguida. Mas o irmão não avisou, não se preocupou de passar um telefonema, um telegrama. E quando ele retornou, passado um mês depois, a vaga havia sido preenchida. Isso havia acontecido há 60 anos atrás. E aquele homem falava do ressentimento contra o seu irmão, como se tivesse acontecido ontem. A sua dor. Ele, durante todos aqueles anos, ele estava ressentido, amargurado com seu irmão, que não lhe avisou ele perder o emprego e ele tivera que passar então o resto da sua vida trabalhando em outros serviços e aquela oportunidade nunca mais lhe aparecera. E ele ainda, quase 80 anos de idade, ainda tendo que trabalhar como motorista de táxi. Uma memória das coisas ruins. Mas José, quando colocou o nome do seu filho, diz: Deus me fez esquecer. Graças a Deus, as coisas ruins eu já pude esquecer. As coisas nocivas, as coisas que me feriram, a safadeza dos meus irmãos, eu já pude esquecer. E quando teve o filho Efraim, Deus me abençoou aqui nessa terra. Eu não vim aqui por decisão, eu não vim aqui por opção. Eu fui enviado aqui como escravo, mas aqui Deus me abençoou e Deus me fez próspero nessa terra. Meu irmão, minha irmã, quanta coisa boa Deus tem te dado. Quanta coisa preciosa Deus tem te concedido e às vezes você fica chorando as pitangas, lamuriando, reclamando, lamentando o que se passou e esquece de ver as bênçãos, o cuidado de Deus, a proteção de Deus. José foi um homem vitorioso nos seus relacionamentos. Ele venceu conflitos que ele viveu, que ele passou. Ele foi vitorioso. E nós temos desafios também, aprendendo com José. Essa história de José não está por acaso na Bíblia. A história de José não está na Bíblia para que você conte história para as suas crianças antes de dormir. Não é só para isso, não. Essa história está na Bíblia para que você aprenda que é possível ser vitorioso nos relacionamentos. Que nós temos conflitos. Como disse no início, você não é anjo, eu não sou anjo. Todos nós temos conflitos de relacionamento. Familiares, de trabalho, nos nossos ciclos de amizade, de convivência, temos conflitos de relacionamento e nós precisamos aprender a lidar com os conflitos sem deixar que eles envenenem a nossa alma, que eles façam apodrecer as nossas emoções, que eles nos façam a pessoas amargas, ressentidas, enfermas emocional e espiritualmente, e às vezes até fisicamente. Nós temos que aprender a lidar com os nossos conflitos. Nós temos que aprender a tomar decisões com base em valores, não apenas a reagir às situações. Nós escolhemos o que nós queremos ser, o que nós queremos, que caminho queremos trilhar na nossa vida. Escolhas que você faz aqui primeiro. Isto eu quero para a minha vida, isto eu não quero para a minha vida. Decisões que a gente toma diante de Deus e que deve guiar a nossa conduta, a nossa caminhada. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Você não tem controle sobre a ação das pessoas. O que as pessoas falam, o que as pessoas fazem, o comportamento das pessoas, você não tem controle sobre elas. Você não controla a língua das pessoas, você não controla a atitude das pessoas, mas você pode decidir como você vai reagir diante de determinados comportamentos. Essa decisão cabe a você.
Você não controla a língua das pessoas, mas você pode controlar a tua. Você não controla os sentimentos negativos das pessoas que estão ao teu redor. Mas você pode controlar os teus e se dizer: isto eu não quero para a minha vida. Isto eu não preciso na minha vida. Nós temos que aprender com José a discernir as bênçãos de Deus. Olhe para as bênçãos de Deus, que Deus tem te dado, para você não se tornar prisioneiro de situações e situações momentâneas. Lembre-se uma coisa muito importante que aconteceu com José. Deus está sempre no controle dos acontecimentos, embora às vezes, momentaneamente, você não entenda o agir de Deus. Eu imagino a cabeça de José lá na prisão. Talvez estava 1000 por hora. Mas Deus está sempre no controle. Ele disse para os seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Esse é o privilégio de você andar com Deus. Deus transforma situações adversas em situações de crescimento. Deus transforma mal em bem. Deus transforma aquilo que se aparenta ruim em situações pedagógicas e de crescimento na sua vida. Deus está sempre no controle. Este é o privilégio de ter a nossa vida nas mãos de Deus. Deus nunca perde o controle. Ele é soberano. Amém, irmãos? Deus nos abençoe e que nos ajude nesta semana, obedecendo a sua palavra. Amém.